Olá! Estamos aqui entrando agora em mais uma live e pedindo que você que já está aqui conosco, está esperando, né, já vai ir compartilhando com as pessoas, mandando para todo mundo, para que a gente possa assim ir juntos, né, hoje caminhar numa história profunda de amor, de esperança e de paz. Você sabe que a cada vídeo a gente fala sobre algo que a ansiedade provoca. Você sabe que a gente está trabalhando para ajudar muito as pessoas a se encontrarem com Deus e consigo mesmas, para que saia deste mal. E por isso, hoje, mais um dia, aqui estamos reunidos para juntos falarmos desse grande transtorno que a ansiedade tem causado em nossas vidas. E é por isso que eu peço que você vá compartilhando, vá se inscrevendo no canal, vá mandando para todo mundo, olha, vamos lá, o Padre Zeton já está lá, né, no YouTube, vamos para lá, vamos ouvir o que ele tem para falar hoje, porque hoje está quente. Hoje vou trazer aqui algumas histórias. Desculpa eu estar assim com o tablet na mão para poder eu não perder nenhum desses detalhes, né? E assim a gente poder garantir cada coisa que a gente vai falar dos testemunhos de alguém que venceu o transtorno de ansiedade através da Bíblia e com a ajuda do Padre Zeton. Hoje eu vou trazer 3 histórias. Você está aí, né, já acomodado? Fique conosco. As coisas hoje serão bombásticas. 3 histórias, uma delas eu tenho certeza que se encaixa em você. E por isso eu quero que você hoje se encontre comigo aqui neste canal. Olá, sou o Padre Zeton e com muita alegria estou aqui hoje para produzir para você um encontro onde a gente vai saber um pouco mais como vencer a ansiedade com a Bíblia. Esse caminho para a paz para vencer a ansiedade. E hoje eu reservei 3 histórias, por quê? Porque hoje nós vamos abordar o que a ansiedade faz no coração das pessoas, na depressão, né? Porque muitas vezes a gente ouve falar de depressão, a gente ouve falar de tantas outras coisas, mas a gente sabe que a depressão, ela já foi até acusada pela OMS de mal do século. Porque veja bem, só no Brasil são mais de 11 milhões de pessoas que sofrem de depressão. Olha que doideira! E no mundo inteiro, mais de 300 milhões de pessoas, isso pelas estatísticas da OMS. Por isso ela foi declarada o mal do século. Mas é um transtorno como outro qualquer. Causa males terríveis na vida da gente, leva pessoas para uma tristeza profunda, que a gente chama de buraco sem fim, fazendo com que a pessoa não tenha mais vontade de viver, fazendo com que a pessoa não tenha mais vontade de sorrir, um pessimismo exacerbado de tudo. E hoje nós vamos ter 3 pessoas aqui, sabe que o nome é fictício, tudo é fictício, né, para poder não ferir direitos de ninguém. As histórias são reais, pessoas que passaram pela minha vida. Tem uma que foi uma partilha que ela viveu e hoje eu vou falar um pouco da história delas. Primeiro, nós precisamos entender, né, que por ela ser a depressão, por ela ser um transtorno como outro qualquer, eu quero tratar aqui o que a ansiedade faz alguém chegar à depressão. Então, vou trazer a história aqui primeiro de um rapaz de Osasco. O nome dele é João da Silva, né? E ele começou a ter na sua vida afetiva, se juntou com uma mulher, casado com uma mulher. Ele é novo, ele tem 26 anos, e adquiriram um filho, os dois, né? Geraram um filho, uma criança muito linda, e o casamento não deu muito certo. E quando ele foi percebendo que o seu casamento não estava dando muito certo, quando ele foi percebendo que ele estava indo por um caminho de ladeira abaixo, começou as crises fortes de ansiedade na vida dele. E como eu sempre digo, o problema maior é quando você começa a perceber o transtorno e você quer por si só vencê-lo. Quer vencê-lo da sua própria maneira, quer vencê-lo do seu próprio jeito. E aí o que acontece? Ladeira abaixo. E João, o que aconteceu com ele? Ele foi
ficando muito ansioso, percebendo que o seu casamento ia acabar, percebendo que ele ia perder a sua esposa, foi percebendo que ele ia para um caminho sem fim. Ele todo dia ele levantava e já ficava ansioso com isso. Isso já estava afetando o seu trabalho. Ele chegou até a perder o emprego. E isso foi o estopim para o término do seu matrimônio. Então, o que aconteceu com João? João entrou numa depressão profunda quando a sua esposa o deixou. E aí foi ainda difícil. Ele levou em torno de 3 meses lutando contra essa depressão, lutando contra essa tristeza, buscando culpas em tudo quanto é canto da relação, se culpando, se martirizando, se condenando. João foi indo por ladeiras e ladeira abaixo de uma forma tão profunda, tão grande, que quando ele menos percebeu, ele já não tinha mais forças. E foi quando a primeira tentativa de suicídio, ele pediu ajuda. E ele acabou sendo direcionado a mim para uma conversa, né, para dali e se iniciar. A primeira coisa que eu pedi que ele fizesse é que ele fosse a um psicólogo, já que eu ia tratá-lo de forma espiritual e iria também tratá-lo, né, de forma a análise, através da psicanálise. E logo nos princípios a gente foi percebendo, no decorrer da sua história, no decorrer da sua infância, a dificuldade de relação, dificuldade de perda, dificuldade de separação e tudo mais. A gente foi percebendo que João precisava, né, de ajuda urgente, porque isso destruiu seu relacionamento, destruiu sua vida profissional e ainda tinha um filho de 3 anos para cuidar. Então, onde nós fomos ali, começamos a conversar, era muito choroso, do nada ele chorava, nas primeiras sessões ele chorava muito, ele se culpava muito, ele se martirizava muito, e a depressão ela faz isso, ela faz com que a pessoa tenha uma desistência tão grande, que ela vai criando coisas na cabeça inexistentes, mas que acredita. Ele acreditava que ele era culpado, ele acreditava que para encerrar tudo isso ele tinha que morrer, e isso lhe deixava muito triste, mas ao mesmo tempo ele tinha, né, ali a criança, seu filho, para cuidar. E isso ajudou muito a João se reerguer. Creio até mesmo que foi a alavanca. Pelo filho, ele procurou ajuda. Então, diante disso, ele foi na terapia, né, trazendo as realidades, e a gente foi sentindo que desde o namoro dele, ele namorou essa menina muito cedo. Os dois começaram a namorar muito cedo, né? Ali adolescentezinhos, jovenzinhos, e um namoro sem muita ajuda, sem muito conselho, sem muito preparo, desregrado sexualmente, desregrado em lidar um com o outro. Como eu sempre digo, o namoro é a fase de conhecer, de alicerçar, de criar amizade. E eles dois já vinham de uma relação meio conturbada, 2 adolescentes, briguentos, tudo era motivo de briga, ciúme, aquilo todo, mas sempre acreditando que uma hora iria melhorar. E aí a gente viu no que deu. Foi para a relação, veio a criança no meio de tudo isso, casaram-se e, diante de tudo isso, a relação acabou e João numa depressão sem fim. Aí o que a gente foi trabalhando dentro de tudo isso? Vamos curar suas crises de ansiedade? Vamos tirar essa ansiedade generalizada? Vamos entender que é normal ter ansiedade, mas é anormal que isso seja todo dia por qualquer coisa? E foi aonde, com os 23 dias de acompanhamento e usando sempre a luz do Evangelho, eu dava a ele sempre um texto bíblico para ali ele, né, se esmerar e orar. Não tinha religião, não tinha fé, não tinha nada. E ele se esmerou muito na frase: o Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? Ele pegou isso como mantra na vida dele. E quando ele foi vendo, ele estava se reerguendo, fez a prova para um concurso público, passou em primeiro lugar, hoje é bem empregado e está cuidando muito do seu filhinho lindo, né, que já deve estar aí com seus 6, 7 anos, e seguiu a vida em frente, sabendo que quando a crise de ansiedade vem, é preciso exercitar com o mantra que ele trouxe à luz
né, da palavra de Deus e também com as técnicas de respiração, as técnicas de outras coisas mais que é necessária. E João venceu a depressão e hoje consegue viver bem com a ansiedade. Meu irmão, minha irmã, agora eu vou trazer uma depressão de uma menina nova, 22 anos. Ela, né, ela tem, desde a sua pré-adolescência, ali nos seus 13 anos, ela tinha uma crise forte de ansiedade, que desencadeou o primeiro momento de depressão, que ela até declarou para mim que era tranquilo. Não foi uma depressão para medicamentos, não foi uma depressão de ladeira abaixo, de túnel sem fim, ou seja, de um poço, de fundo de poço. Mas, quando foi mais para frente, lá nos seus 18, 19 anos, a depressão veio forte. E por que essa depressão veio forte? Porque foi maltratada, não foi dada atenção às causas, foi para uma via de medicação e não foi para as vias de controle humano, né? De terapia, acompanhamento espiritual, uma menina de igreja, era coroinha, e tudo isso desencadeou nela uma depressão de 3 tentativas de suicídio. E isso, né, tentar se matar, que deixou todo mundo preocupado. E um dia a mãe conversando comigo e me falou, olha, a minha filha está passando por esse mal, o que eu posso fazer? Não sei mais o que fazer. Eu primeiro tive que conversar com a mãe, eu tive que fazer todo um trabalho na vida da mãe, de como lidar com ela daquele jeito, para depois entrar na vida dela. E que, graças a Deus, nós fomos caminhando. O período da depressão na segunda fase foi quando entrou os estudos. Ela muito preocupada com o futuro, muito preocupada com o curso, muito preocupada com os trabalhos, uma faculdade muito forte, uma faculdade que dava a ela ali muitas tarefas para casas. Eu lembro que quando eu fiz a psicanálise e a convalidação da filosofia, a faculdade que eu estudava pedia trabalho todo dia. A gente tinha que fazer memorando das aulas, a gente tinha que entregar trabalho para os professores e ainda tinha que fazer prova e um trabalho conclusivo do semestre. O dela era pior ainda, porque exigia muita coisa para saber se ela estava ciente do que ela estava estudando. E era um curso assim muito forte, né, na área da medicina, e ela queria ser obstetria, né, e queria passar lá a área de obstetra, e ela, né, diante disso, encontrava muita dificuldade, inteligentíssima, mas encontrava muita dificuldade, porque tinha que saber latim, tinha que saber um monte de coisa para adentrar nos estudos e na especialização. O que isso desencadeou? Começou a tomar remédios, porque conversava com médicos, professores, aí remédio por um ano. Remédio assim, de tombar, né? Medicações de muito calmante, porque às vezes, quando você está com uma depressão por nível de ansiedade, vai te dar um remédio de controle de ansiedade, vai te dar um remédio contra a depressão e um remédio motivacional. Às vezes é normal, mas isso por 2 meses, 1 mês no máximo. Quando isso começar a ir além, você sentir dependência e levar 1 ano fazendo isso, coisa tá perigosa. E é aí que nós começamos a técnica de conversas, né? E trazendo para ela dentro da realidade, consertando desde a sua infância, ali no início dos seus 9 anos, até chegar aos 13, o que aconteceu. E sempre foi em torno de cobrança. Ela sempre sofria em torno da cobrança. E isso foi fazendo na vida dela, foi desencadeando na vida dela um terror profundo. Aí virou uma menina reclusa na escola. E ela sempre relatou que quando ela vinha para a igreja servir, as formações de coroinha, aquelas coisas todas, dava a ela mais alegria, porque a cobrança era menos, né? Só mesmo saber as coisas do altar, né? As palavras, aquelas coisas todas, mas sempre o agradecimento no fim, os passeios que tinha, as confraternizações, a alegria de estar servindo. Ela falava que isso deixava ela muito esperta no seu período de coroinha. Aí quando ela largou lá pelos 16, 17 anos e adentrou nessa universidade
e que foi passando por mais cobranças e ativou todas aquelas chaves desde a sua infância, com os seus primeiros contatos com a escola, e aí foi levando ela para uma depressão profunda, porque será que eu vou ser, minhas perguntas que ela fazia, será que eu vou ser mesmo uma obstetra? Será que eu vou realmente conseguir? Porque ó, já foi uma luta danada passar no vestibular para essa universidade. Aí passou. Foi uma luta para poder convencer o pai e a mãe a ter que morar na cidade vizinha, para poder cursar. Depois, toda uma luta econômica, né, e tantas outras coisas. Né? Teve um período que, quando veio a residência, foi onde mais triturou essa menina. E ela entrou muito nova para estudar. Então, diante disso, ela chegou a mim com 21 anos acabada, com a faculdade trancada, com uma perspectiva de vida zero, não sabia mais para onde ir e o que fazer, e assim, no fundo do poço de uma depressão, que quando eu entrei na casa dela, ela estava trancada no seu quarto, um quarto escuro, não permitia que se limpasse, não tomava banho, uma menina linda, né? E foi aonde a gente conversou bastante, eu levei 2 semanas para tirar ela daquele quarto. Graças a Deus ela saiu e fui mostrando as realidades da vida. Fui mostrando para ela na natureza, a gente passeou no Parque do Ibirapuera, depois levei ela para ver o mar. Fizemos todo um tratamento na cabeça dela, na autoconfiança. E aí foi as brechas se abrindo, mas quando eu apresentei a ela o método de rezar com a palavra de Deus e aplicar no dia a dia, ela descobriu que a vida tinha sentido. E foi quando ela leu a passagem no Evangelho da Jesus se encontrando com a mulher lá no poço, né? Aquela mulher perdida, aquela mulher caída, já de muitos casamentos, e Jesus dá a ela a chance da vida e vida eterna. E ela se apegou muito àquilo, eu quero essa água viva. Eu quero dessa água, dai-me de beber dessa água, Senhor. Eu quero viver isso, virou o mantra da vida dela. Eu vou viver dessa água viva. Não virou Beata Carola, não. Hoje ela está lá cursando, né? Voltou para o curso, está bombando no curso, já conseguiu a residência num hospital lá na cidade. E, se Deus quiser, vai ser uma grande obstetra. E tudo isso graças a essa metodologia. Foi fácil? Não foi fácil. Foi um processo muito difícil. Foi um processo que, ao mesmo tempo, me ajudou a enxergar coisas que eu não percebia, né? Mas fez com que ela também se enxergasse, porque além de se intitular incapaz, ela se desfazia, ela se desmerecia, ela se desvinculava dela mesma. E aí ela sempre fugia de quando surgia um assunto, de alguém elogiar, de alguém falar para ela, ei, você está na faculdade, como é que é? Ela sempre fugia porque ela achava. E olha, quando eu fui ver os boletins dela, quando eu fui ver as notas boas, notas assim de, sabe, para lá da média, sabe? Não de uma CDF 10, 10, 10, mas nota bem ali pareando, né? Que eu acho muito considerável para um bom profissional, acima de 8, né? Então, diante disso, ela mudou muito seu estado de vida. E hoje ela fala, show depressão. A tristeza não vai mais tomar conta de mim. Você vive triste? Você tem se encontrado em situações assim? Você tem se encontrado em momento em que você não está sabendo mais o que viver? Você tem se encontrado assim? Então é hora de você começar a perceber. Gente, uma coisa é a gente ficar triste porque perdeu um ente querido. A gente leva às vezes uma semana, depois a gente vai voltando à vida normal, a gente vai falando da pessoa, vai para a missa do sétimo dia. A gente tem aquela tristezinha lá no fundo, mas a gente percebe que a gente continua vivendo. E que, até mesmo através da fé, a pessoa foi para um mundo melhor. Que um dia nós também poderemos ir. Mas, sabe, outra coisa é quando eu fico triste de uma forma profunda por algo que não tem por que se entristecer, né? Pô, perdi minha caneta. Não tem por que ficar triste que perdeu uma caneta. Perdi minha namorada, perdi meu namorado. A vida tem que seguir diante de qualquer tragédia, porque sempre algo bom vai acontecer.
Aí passou essa pior fase dela, passou toda essa característica de dor, passou todo esse momento, né? Ela foi trazendo. E hoje ela falou para mim, esses dias, que hoje ela vai terminar e ela vai entrar para essa área da psiquiatria. Ela vai fazer uma especialização para a área da psiquiatria. Não quer ser psiquiatra, ela quer trabalhar com obstetria, mas ela também quer dar uma ajudadinha nessa área, para poder ter condições de medicamentar, alguém que aparecer, né, dentro ali das situações. E aí, para ela foi muito importante três coisas. Foi muito importante o apoio da família, o apoio dos amigos, o apoio da religião. Foi muito importante a terapia, né? Primeiro foi esses três apoios, amigos, família e fé. Depois a psicanálise ajudou muito nas conversas, junto ali da, da direção espiritual, ensinar a rezar terço, acreditar mais, dedicar tempo para Deus. Mas o terceiro ponto foi crucial. Foi quando ela aplicou Deus na vida dela através da palavra. E isso deixa a gente muito feliz. Por quê? Porque dá respaldo que a gente está fazendo. Eu também saí de momentos difíceis na minha vida quando eu criei o manto, Senhor meu pastor, nada me faltará. Eu não vou cansar de repetir isso, porque essa é a grande máxima da nossa vida. Se a gente deixar que a palavra de Deus entre no meio de nós. Aí nós vamos agora para uma menina que ela foi atendida por um colega e ele partilhou muito sobre ela. Algumas vezes eu intervia na área de religiosidade, porque ele, sabendo dessa metodologia que eu criara, ele pediu que eu ajudasse com essa parte, de ensiná-la, porque ele era um profissional, ele não era padre, e ele acreditava, porque a gente partilhava muito, pegava muita dica com ele, foi meu professor na faculdade e tudo mais. E aí eu entrei com essa parte de ensinar ela a ler a Bíblia, fazer a Lexo, aquelas coisas todas que eu ensino no meu método para sair, né, das crises de ansiedade. Ela era uma jovem de 21 anos no período. O nome dela era Elisângela Carvalho Souza. E ela tinha os sintomas de depressão que surgiu pouco tempo atrás, né, lá para 2018, antes mesmo daquele momento horrível que a gente viveu. Ali naquele momento horrível que a gente viveu, 21, 22, 2020, 21, foi assim uma ladeira abaixo. 2022 foi quando a gente se encontrou, 2023 a gente diagnosticou como alta e hoje ela dá testemunhos fortes por aí com a vida de que ela saiu dessa depressão. Ela começou a apresentar os sintomas da ansiedade como? Ela tinha muita taquicardia. Ela fazia muitas e muitas e muitas sessões com cardiologista. Ela ia para muitas situações, né, depreciativos. Ela sofreu muito. Ela sofreu muito. E diante disso, a gente foi percebendo que era um mal muito grande que ela estava sofrendo. Ela fez bons tratamentos psiquiátricos, ela fez bom tratamento cardiológico, depois foi ter que estar com o coração dela, não tinha nada, era um coração limpo, mas ela tinha muita confusão no pensamento. Ela tinha uns pensamentos muito... A gente quase pensava que tinha ali esquizofrenia, mas só que ela não escutava a voz e não via ninguém. Mas era um barulho tremendo na sua cabeça de muitas coisas que ela pensava ao mesmo tempo. Então, ela tinha uma desconexão cognitiva. Ela não tinha assim déficit de atenção, ela não tinha essas coisas, mas ela tinha acúmulo de informação. Ela era capaz de passar o olho num ambiente assim e captar todas as informações. E aí que entrava o problema dela. Por quê? Porque quando você olha, você entra na paisagem, por exemplo, vai na praia, você vê mar grande, navio longe, morro aqui, você consegue ir aos poucos concatenando tudo que tem, né? E formando uma harmonia visual, né? Ela não, ela viu o morro, ela viu o navio, ela viu o mar, e isso tudo se misturava e ela não conseguia fazer a separação das coisas e harmonizá-las ao mesmo tempo. Aí você imagina isso na vida afetiva.
Você imagina isso na vida estudantil. Você imagina isso na própria casa. Então foi onde o psiquiatra teve que fazer todo um controle mental na vida dela e a gente teve que entrar também com a fé, né? De fazer o desaceleramento da mente para poder perceber cada coisa no seu espaço, no seu tempo, no seu lugar e harmonizar tudo aquilo através da informação. Às vezes, quando a gente entra no museu, e você vai indo, cada fase que o museu tem para apresentar de quadros, de outras coisas, se ela entrasse num lugar desse, ela via todos os quadros e embolava tudo na cabeça. Ela não ia fase a fase, falou assim, aqui está as salas dos quadros tal. E aí foi assim, um processo muito difícil, foi quando chegou para mim, e aí eu dei a ela 2 frases só da Bíblia, de um salmo, para que ela não se confundisse com aquela leitura, e através daquelas 2 frases a gente foi desencadeando e a gente conseguiu ler uma boa parte da Bíblia em 3 meses. Existe uma metodologia que a gente lê a Bíblia em 1 ano, né? A Lexio Divina ajuda nisso, existem outros mecanismos. Se você frequentar a missa todo santo dia, em 3 anos, em 3 anos você lê a Bíblia através da missa todinha. Não é muito legal você pegar a Bíblia lá no primeiro capítulo de Gênesis e ler até o fim, porque a Bíblia ela tem toda uma engenharia que o Espírito Santo fez quando ela foi inspirada. Ela tem um ponto de você entrar, tem um ponto de você voltar aí, toda uma engenharia para você entender bem a história de salvação. Então essa nossa amiga, Elisângela, ela chegou até mim com uma crise de ansiedade muito grande por causa do acúmulo de informações. E foi com a palavra de Deus que ela, assim, 80% conseguiu fazer a calmaria do seu cérebro. Rezando com a palavra de Deus, trazendo todas as perspectivas. Nos primeiros meses, ela já foi desvinculando da medicação. Quando fez 1 ano, ela estava totalmente sem medicação, conseguindo controlar a ansiedade que estava destruindo a sua vida e levando-a para a depressão. Então, meu irmão, minha irmã, o que nós aqui estamos fazendo? O que nós estamos aqui conversando? Me empolguei falando das 3 histórias, porque são 3 histórias fortes, e esqueci de te pedir de compartilhar esse vídeo, pelo amor de Deus. Compartilhe esse vídeo, aperta o sininho para receber as informações, se inscreva neste canal e também dá o seu like, faz comentários. Dá aí comentários para a gente trazer para os próximos episódios desse encontro, Caminho da Paz, vencendo a ansiedade. A ansiedade é uma desgraça na vida do ser humano quando ela se torna transtorno. E eu falo com propriedade, porque eu já passei por isso, já sofri disso e sei o grande mal que isso pode fazer na nossa vida. Então vamos vencer junto a ansiedade, porque se nós assim o fizermos, nós vamos ter uma grande paz. Você pode ficar ansioso, não tem problema. O que você não pode é viver ansioso. Você tem que ter um estado de equilíbrio para as coisas. Comer bem, dormir bem, trabalhar bem, passear bem, conversar bem, namorar bem, casar bem, viver bem. Você pode e você deve. E só depende de você. Então vamos tomar muito cuidado quando você perceber que esse transtorno está te levando para a depressão. 3 histórias aqui profundas que nos fez acreditar que a gente também pode passar por esse mal. E o mais difícil é como lidar com alguém que tem depressão. Como lidar consigo mesmo. Eu tenho ensinado algumas pessoas a fazer a seguinte coisa. Se você tem dificuldade de lembrar as coisas para quando você está com crise, passa para as pessoas ao seu redor um bom colega do trabalho, um colega da igreja, um colega de casa, né, um irmão, a mãe, que te ajude no meio da crise a começar as técnicas de respiração. Porque eu conheci pessoas, no longo disso tudo, que ela falava, mas eu entro numa crise tão profunda que eu não sei o que fazer, parece que minha mente trava. E aí quando alguém vem e fala, fulano, respira, inspira, expira, aí a pessoa vai voltando e lembra. Porque quando você respira bem, você bombeia oxigênio para o cérebro.
E quando o cérebro está sendo bem oxigenado, ele vira a potência da sua vida, porque ele fica sadio e te coloca de novo reestruturado. Ele vai entender que o coração não está ruim, ele vai entender que seu sistema nervoso não está ruim, ele vai entender que você não está com problema no estômago e ele vai te mostrar isso, te dando a calmaria. Então é imprescindível, meu irmão e minha irmã, que a gente caminhe junto. Segunda-feira tem mais, às 20 horas, neste mesmo canal. Não fique longe de nós. Nós estamos juntos caminhando para vencer a ansiedade na sua vida, como eu venci na minha, e hoje dessas 3 irmãos que venceram e caíram num mal terrível chamado depressão. Vamos vencer juntos? Então, fique ligado. Nosso canal, segunda-feira, tem mais. Obrigado por ter ficado aqui até hoje. Não esqueça de compartilhar, de curtir, dar o seu like, de se inscrever no canal. E até mais. Deus abençoe você.